Bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, esse período de quarentena, como é que tá aí com vocês? Tudo tranquilo? No tédio? Só a bagaceira. Tá certo. Só merda. Meus Não, só a queridos, preguiça, né, professor? não duvido não. Eu também, apesar de estar trabalhando em outras escolas, também dá um pouco de preguiça. E a gente acaba ficando meio cansado mesmo. Meus queridos, queria falar algumas coisas com vocês antes de a gente começar. Primeiro, nós temos mais ou menos 20 minutos de aula, ok? Segundo, os exercícios eu quero corrigir em sala, mas se vocês tiverem alguma dúvida pontual, eu quero tirar as dúvidas de vocês, ok? Terceiro, ah, vocês conseguiram entender as coisas sobre Sócrates? Porque eu não vi muito vocês acessarem os vídeos que eu mandei. Então, eu estou na dúvida se vocês conseguiram. Eu estou em dúvida se vocês estão sabendo o conteúdo ou não. Ainda não assisti, vou mentir, não. É assim, dá para a gente ver que muitos não viram, mas, gente, quando assim vocês não forem falar, desativa o som, tá bom? Porque senão eu fico ouvindo até o que seus pais às vezes falam com vocês. E às vezes pode ser que ele esteja dando bronca, então não é legal. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer pequenas revisões daquilo que eu já fiz sobre o capítulo. Deixa eu ver aqui o capítulo. Capítulo 5, Sócrates, o homem que perguntava. Ok? Como são 20 minutos, não dá para falar muito. Hoje eu já perdi algum tempo explicando para vocês mais ou menos o procedimento. Então, quero que vocês estejam com o livro aberto, de preferência no capítulo 5, Sócrates, o homem que perguntava. Aí eu vou falar sobre algumas coisinhas para vocês. Coisa rápida, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem me interromper, sem problema nenhum. Em relação aos exercícios, volto a falar. Tem dúvida? Me perguntem, ok? Essa aula, então, ela começou 10h15, 10h30, 10h30, 10h35. Vai até mais ou menos 10h35, tá bom? 10h40 no máximo, ok? Tá bom? Então vamos lá. Olhem só. Isso vai porque eu tenho que gravar também a aula, senão não dá tempo de eu gravar tudo. Aliás, eu não sei como é que os professores estão conseguindo gravar aulas se for mais de 40 minutos. Vamos lá. O capítulo ele trata sobre Sócrates, mas ele fala sobre algumas coisinhas primeiro. Ele divide em 3 períodos: período homérico, período clássico e período helenístico. No caso que a gente vai trabalhar aí, é o período clássico, que é o período do Sócrates. Sócrates, ele estava no período clássico. Se vocês quiserem fazer uma comparação, Sócrates, ele existiu naquela época das guerras médicas, no século de Péricles, que foi o século de ouro de Atenas. Então, Sócrates estava ali trabalhando esse contexto. Qual é o pensamento socrático? Olha, o pensamento socrático ele é simples. Primeiro, ele utiliza a razão. Sócrates ele não deixa de utilizar a razão, mas ele tem um meio para isso, é chamado método socrático. Sócrates ele nunca falava o que ele pensava e ele nunca falava assim, mesmo que ele não concordasse, ele nunca falava assim: o céu é azul. Ponto. Ele perguntava: por que o céu é azul? Por que você acredita que o céu é azul? Então, Sócrates ele fazia perguntas. Isso é chamado de maêutica, tá? Ele utilizava um processo
no qual a pessoa ela tinha uma ilusão do saber, mas ele, através dessas perguntas, dessas lógicas que ele utilizava, a pessoa buscava dentro de si e por fora as ideias, mas principalmente dentro da gente. Por exemplo, o céu é azul. Mas por que o céu é azul? É verdade. Todo mundo, eu tô vendo que o céu é azul. Mas o porquê o céu é azul? Tô vendo a cor, mas só a cor não me explica o porquê ele é azul. Então a pessoa vai procurar. Aí um fala que é coisa A, outro fala que é coisa B, e Sócrates vai então questionando isso. Muitas vezes ele utiliza da ironia para ele poder fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que elas estão falando. Porque muitas vezes as pessoas falam besteiras. Elas afirmam coisas sem a racionalidade necessária. Ou elas manipulam a racionalidade. E isso é perigoso, tá? Então, Sócrates, ele veio inaugurar um novo meio, um novo método de pensar. Então, ele perguntava. Por isso que na página 79, se não me engano, está assim, o homem que perguntava, tá? Sobre a maêutica, está falando sobre a maêutica aí, tá? O homem que perguntava. Então, ele falava assim, o homem, ele pare as suas ideias. O homem, ele mostra aquilo que está dentro dele. Então, sai de dentro dele essas ideias. Só que Sócrates, ele tinha várias outras formas de pensar. Ele, por exemplo, acreditava na verdade absoluta. Tá? Ele acreditava na verdade absoluta. Então, ele sempre procurava a questão da verdade. E isso era extremamente importante para ele. Vamos dar uma pausa. Alguém não entendeu o que é maêutica? Meninos? Não, entendi, tá de boa. Tá A parte dos tranquilo? sofistas, a parte dos sofistas que é um probleminha pra mim. Ah, tá, não, eu vou chegar lá. Eu acho que dá tempo da gente falar hoje. Mas não esquecendo, então a maêutica, ela parte desse princípio que Sócrates, ele vai falar assim, olha, mesmo dentro da pessoa, ela vai conseguir tirar as coisas verdadeiras, entendeu? Ela vai tirar aquilo que é falso, os valores falsos, mas através da racionalidade. Então, ele vai fazer a pessoa pensar. É como se fosse um autoconhecimento, tá? Então, ele faz isso muitas vezes através da ironia, é o que a gente chama de curtição. Curte para a pessoa refletir aquilo que ela falou. Tá? E as pessoas param para pensar mesmo. Eu falei muita besteira, né? Olha, Sócrates, tentando responder, Davi, Sócrates falava assim, que só sei que nada sei. Então ele estava sempre buscando conhecimento. Por que ele sempre estava buscando conhecimento? Porque ele estava buscando a verdade absoluta. Uma das outras máximas dele é conhece-te a ti mesmo, que é a causa do autoconhecimento aí, do seu método aí, a maêutica, né? Então Sócrates, por buscar a verdade absoluta, Sócrates ele queria ter as certezas das coisas. E nem todo mundo acreditava que essas certezas poderiam existir. Então existia um grupo chamado de sofistas. Esses sofistas, eles eram caras que falavam bem pra caramba, eles tinham uma oratória, uma fala, que eles enrolavam todo mundo. Então, por eles terem essa retórica boa, essa fala que impressionava as pessoas, ele então, esses sofistas, eles utilizavam as suas ideias e manipulavam essas ideias para que elas fossem colocadas como verdadeiras. Exemplo, Terra plana. O cara pega algumas coisas da física mal feitas e fala por A e mais B, de acordo com a física, que a Terra é plana. E todos nós sabemos que ela não é. Mas o cara, ele utiliza argumentos, uma retórica tão bonita, às vezes até é difícil, que as pessoas olham assim e falam, poxa, esse cara tá falando coisa coerente.
esse cara, ele está falando coisa verdadeira. E na realidade não é. Então, os sofistas, eles achavam que a verdade, ela era individual e relativa, tá? Sócrates, não. Achava que a verdade era universal, absoluta. Tá vendo? O contrário. Só que os sofistas, eles utilizavam do discurso para poder convencer as pessoas daquilo que ele queria. Dúvida, Davi? E demais? Não, não. Obrigada. Conseguiu pegar, então? Então, os sofistas, eles utilizam a razão de uma maneira manipulada, de uma maneira na qual as pessoas elas vão acreditar naquilo que ele está falando. E necessariamente isso pode não ser uma verdade. Então, eles convenciam as pessoas através desse discurso aí, dessa argumentação. Isso é ensinado, viu? Isso é bem ensinado. A arte da retórica é muito ensinada. Então, tem pessoas que falam bem, que falam, têm argumentos interessantes, mas não falam nada. Hoje em dia, as pessoas elas caem muito nessa na internet. Tem vários comentaristas aí que eles falam muita besteira quando a gente filtra bem, mas num senso comum as pessoas falam assim: nossa, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa está falando que é correto. Às vezes ela fala o que você quer ouvir, mas ela fala de uma maneira tão aparentemente coerente que você acha que ela é realmente verdadeira. Então, tomemos cuidado para isso. O cuidado maior é aquilo que Sócrates falava, né? Pensa, reflita, tire esses valores preconceituosos, acabe com a sua vaidade, busque a racionalidade. A sua opinião própria, ela é relevante, mas ela não quer dizer que ela seja verdadeira. Ela, às vezes, é apenas uma parte dessa verdade, tá? Ou nenhuma parte é dessa verdade. Então, você tem que buscar o conhecimento verdadeiro, você tem que correr atrás. Essa é a versão de Sócrates. Então, Sócrates e os sofistas, eles, entre aspas, né, brigavam muito para tentar repassar aquilo que era o verdadeiro conhecimento para ambos. Dúvida? Não? Gente, quanto mais a gente vai assim, nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, menos vocês perguntam, mais vocês, pouco vocês participam da aula. Então, às vezes a gente fica com receio se vocês estão realmente prestando atenção ou não. Principalmente com todos esses vídeos fechados aí, né, de vocês. Mas tá valendo. Então, Sócrates, ele tentava passar o seu conhecimento para todo mundo. E ele falava da busca. Beleza, Daniel? Ele falava mas nem tanto, né, parceiro? Aí ele falava assim, que a virtude, tá, é algo que todas as pessoas têm e que as pessoas elas têm e buscam o tempo todo. E as virtudes, elas são o nosso bem maior, elas são aquilo que são de mais importante na gente, e a gente tem que estar correndo atrás disso. E o jeito mais fácil de você encontrar ela é você conhecer a si mesmo, é você examinar aquilo que você pensa, aquilo que você vê, e questionar, tá? Você tem que questionar as coisas. E a virtude, ela não pode ser buscada se não for através da ética. O seu livro não fala isso claramente. Então, tomem cuidado com isso quando vocês forem fazer os exercícios. Então, a virtude, que é o nosso bem, o grande bem, ela só pode ser buscada através da ética, que a ética descreve o que são virtudes, né? Então, esse homem, ele vai buscar o conhecimento, ele vai fugir da ignorância, ele vai questionar as coisas, ele vai usar a razão, ele vai perceber que muitas vezes ele não sabe nada. Tá? Pois não, Leni, pode falar.
Pode abrir o microfone e falar. O período pré-socrático, Marina... Ah, sim. Tá. Desculpe, só um minutinho, que a Marina também fez uma pergunta. Marina, o período pré-socrático foi antes de Sócrates. Aquele do capítulo anterior. Ele está vinculado aos caras que falavam do arché, como a água, como o fogo. E aí elas buscavam sofísis, a explicação do mundo a partir disso. Eles foram os primeiros a utilizar a razão, mas sem uma sistematização tal qual Sócrates consegue fazer. E Sócrates, então, revoluciona. Por isso que vem pré-socráticos e depois socráticos. Tá? Desculpe, Leni, pode falar. Ou Lene, né? Tipo assim, professor, os sofistas, eles eram tipo uma galera que ficava indo nas pessoas ou as pessoas que procuravam eles? Os dois, cara. Vou te explicar, vou te falar uma coisa. Você conhece fake news? A gente fica ouvindo muito sobre fake news. Então, esses caras, às vezes eles falam um monte de merda, cara. Tem um cara... eu sou muito tranquilo politicamente. Eu gosto de analisar as coisas. Vai ter um cara da centro-direita, ele tá aparecendo aí nos vídeos, na televisão, e ele fala tanta merda. Tradução. As pessoas caem na fala dele, mas elas não pensam profundamente sobre o que ele fala. Ele falou esse tempo atrás que era um crime nós estarmos em quarentena. Acabei de ver na televisão hoje, às 7 horas da manhã, que Manaus pediu, cara, olha que absurdo, pediu socorro para as Forças Armadas. Não para eles atenderem os casos de Covid, mas para eles atenderem os outros casos. Para eles atenderem pacientes sem Covid. Você está vendo? Um cara desse que fala defendendo a não quarentena, eu tô achando péssima a quarentena, porque a gente deixa de ganhar dinheiro, cara. É ruim. A gente deixa de conviver e fazer as coisas que a gente quer. Liberdade acima de tudo, certo? Liberdade acima de tudo. Com responsabilidade, claro. Mas a gente está em quarentena por um bem maior. Aí chega um cara e fala assim, não, a quarentena desse jeito é boba, vamos fazer a quarentena só dos velhos. Peraí, se com essa quarentena tem gente morrendo pra caramba, em São Paulo mais de 1.000 mortes, mais de 1.000 mortes, para São Paulo é nada, concordo. Mas as mortes são idiotas, cara. O cara morre por causa de gripe. O cara morre porque não tem lugar, pode ser curado, porque o cara não tem lugar para ele se proteger, ou seja, não tem respirador, não tem atendimento, as pessoas não estão preparadas. Então chega um cara desse e fala isso e as pessoas acreditam. Por quê? Porque o cara tem retórica. O cara fala bem, o cara tem os argumentos que parecem serem verdadeiros. Então, eu não estou falando que ele é um sofista, mas ele se apresenta muito próximo de ser um sofista. Ele utiliza argumentos que convencem as pessoas. Então, muitas pessoas começam a seguir ele, ou seja, começam a buscar como fonte de informação caras como esse. E isso é perigoso. E isso é muito perigoso. Tá? Então, os sofistas, se você for fazer uma comparação razoável hoje, seriam as fake news. Utilizam argumentos interessantes, tá? E, por exemplo, o cara utiliza uma foto. Só que a foto é anacrônica, ou seja, fora do tempo, não tem nada a ver com aquilo. Mas as pessoas acreditam. Então, eles utilizam argumentos, né, a fala para poder convencer. Então, muitas pessoas procuram, mas eles também acabam se mostrando, né? E aí as pessoas acabam mais procurando do que eles se mostrando, porque eles acabam ficando famosos. Respondi a sua dúvida? Coach, cara, é um negócio perigoso. É um negócio perigoso a gente falar. Eu, inclusive, para uma escola, eu tive que fazer um coach, um curso de coach por causa de uma escola. A escola pagou o curso todo. O curso foi bom, mas tinha muita coisa dentro do senso comum que eu não questionava tanto porque não era eu que estava pagando. Eu questionava na medida das possibilidades. Então tinha coisas boas, mas coisas que eram dentro do senso comum que a gente pensava assim, pô, ele não consegue provar isso. Por exemplo, ele falava de coisas quânticas e raras as pessoas sabem falar de coisa quântica. Eu me considero um cara relativamente inteligente, mas eu não domino nada sobre a física quântica ou outra coisa assim, não domino. E o cara falava, mas parecia que estava falando assim, como se ele fosse um mestre
da física quântica. E pelo pouco que eu sabia, não era bem assim. Pelo pouco que eu sabia. Então é perigoso. Tá? Então a gente não pode afirmar que os coachings são sofistas. Tá? Mas a gente pode afirmar que sofista usa a retórica sem, contudo, ser verdade. Por quê? Para o sofista, a verdade é relativa e individual. E, de uma certa forma, pode existir, porque isso vai depender da cultura também. Mas é uma coisa mais complexa. Seria interessante a gente debater isso em sala. O argumento feito pelo governador de São Paulo... Eu não entendi, Matheus, a sua pergunta adequada. O que eu acompanho do governador de São Paulo é que o governador de São Paulo, ele é meio autoritário, isso é perigoso. Então, mas São Paulo é uma capital, gente, um estado, uma capital que se, assim, 2.000 pessoas ficarem infectadas sério, vai passar para 10.000 pessoas. Vai passar para 100.000 pessoas. E isso é um crescimento muito rápido. Então, coloca medo. Só que eu tenho que ver o argumento de maneira mais clara. Tarefa. Façam os exercícios desse capítulo, tá? Eu sei que eu já passei, mas eu sei que nem todos fizeram. Eu vou repassar o capítulo para vocês refazerem as atividades, principalmente que vocês têm dúvida. E vamos debater mais um pouquinho sobre isso na aula que vem. Tudo bem? Professor, rapidão. Pode falar, pode fazer pergunta. E em relação, eu queria perguntar, tipo assim, por qual razão, mais ou menos, que Sócrates revolucionou tanto que a filosofia toma ele como um ponto de referência? Por exemplo, tem o período pré-socrático, o período socrático. Uhum. Qual que foi a razão que ele fez que tornou ele tão importante para a filosofia? É porque Sócrates, cara, ele foi um cara que argumentava bem, ele falava bem e ele criticava as pessoas que utilizavam o senso comum. Ele não dava respostas prontas, então ele sempre fazia as pessoas questionarem as suas verdades. Então, a partir disso, ele se tornou uma pessoa meio que polêmica, tanto que ele foi condenado à morte. O Estado de Atenas condenou ele à morte. E ele, então, por estar preocupado com problemas essenciais, não só a questão da cosmologia, sabe? A origem do mundo, mas ele estava preocupado principalmente com a essência do ser humano, as coisas terrenas, o cotidiano. Por que assim? Por que eu tenho inveja? Por que eu tenho ciúme? Por que eu amo tanto? Sabe? Essas relações do dia a dia que deixam a gente com tanta dúvida. Tá bom? A gente já passou, então eu preciso gravar a aula. Desculpa mesmo, porque agora que a aula estava aquecendo, né? Ficando boa. Mas, de qualquer forma, eu retomo esse conteúdo na aula que vem, tá? E, por favor, venham com questionamento, porque vocês podem já começar com as perguntas. Não precisa esperar eu fazer as perguntas em si, ok? Podem vir com as perguntas, com dúvidas. Aí a aula se torna mais dinâmica. Na realidade, a gente tem 2 capítulos para a gente terminar o bimestre. Por isso que eu não estou tão preocupado. A gente tem um capítulo de Platão e de Aristóteles, que são os 2 capítulos, depois desse de Sócrates. Como a gente tem mais de um pela frente, eu estou tranquilo. Então, eu posso ir e voltar quando for necessário, tá bom? Então, não precisamos correr. Vamos fazer as coisas direitinho. Os exercícios eu mandei fazer, mas eu vou mandar vocês refazerem os exercícios, ok? Sejam honestos consigo mesmos. Tentem fazer os exercícios. Não deu conta? Não tem problema. Pode ir até na internet. Vai lá, veja. Marlon, eu marquei a letra A, mas a internet está falando que é a letra C. Por que a letra C? Eu não entendi por que a letra C. Agora, se você entendeu, beleza. Você tirou sua dúvida, você estudou. Isso é o que Sócrates falava, o autoconhecimento, tá? Buscando as coisas. Busca dentro de si e lá fora. Tá? Beijo, abraço. Fiquem com Deus, sempre é bom vê-los. Tá? Se preparem para a próxima aula aí. Tchau, meus queridos e queridas. Até mais. Falou, é nóis.